Meus irmãos, Romanos, primeiro, vamos ler a palavra, Romanos capítulo 1, verso 8, a palavra nos traz a nós todo o conforto e toda a segurança. A segurança nossa está nessa palavra que é viva e poderosa, que nós mantemos dia após dia, nosso compromisso firme aos olhos do que vive e reina. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Romanos 1, verso 8. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-lo. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais irmãos gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, pois estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém, meus irmãos? O assunto que nós vamos meditar nessa noite. Então aqui nós vemos Paulo anseia visitar a igreja de Roma. O desejo ardente do apóstolo Paulo era visitar Roma. É o assunto que nós vamos falar nessa noite. Muitas vezes nós temos até aquele desejo, como Paulo tinha, o desejo de estar em Roma, e orou muito para isso. O Senhor até permitiu, mas não foi fácil. Ele enfrentou muita dificuldade, os problemas foram grandes, ele chegou até lá, mas ele não ficou ileso dos problemas e as dificuldades. Então muitas vezes nós queremos algo, o Senhor até nos dá, mas nós enfrentamos situações difíceis. É o assunto que nós vamos falar nessa noite. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo. Aqui Paulo começou sua carta agradecendo ao Senhor Deus. Isso é importante, sempre em nossas orações, nós agradecermos o Senhor por tudo. Não só chegarmos pedindo, mas agradecendo a Ele, pela riqueza de termos o Senhor conosco em tudo. Então, antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Aqui se fala da fé dos romanos, os gentios ali, muitos judeus e também de várias nações que estavam ali em Roma, e se converteram, e a fé deles estava sendo exemplo ali para os demais. E o anseio que Paulo tinha de conhecer ali a igreja de Roma, conhecer os irmãos que estavam dedicando aos olhos do Senhor. Então aqui Paulo muitas vezes começava suas cartas com ações de graças mediante o Senhor Jesus Cristo. Nós cristãos devemos chegar ao Senhor Deus por intermédio do Senhor Jesus, e não somente pedir, mas dar graça em todo mundo, em todo lugar que o evangelho for pregado. Isso é importante em todo lugar que nós estivermos, nós darmos graças ao Senhor. O evangelho segundo São João 15,16 diz assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi. O próprio Senhor Deus dizendo: vocês não me escolheram, mas eu escolhi, para irem e darem fruto que permaneça. Aqui deixou bem claro, nós somos escolhidos pelo Senhor, quando Ele diz: vocês não me escolheram, eu escolhi, com uma objeção, para irem e darem fruto que permaneça.
a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome, palavras de nosso Rei, Senhor Jesus. Quando nós olhamos para essa palavra, aqui nós olhamos que o Senhor nos chamou para nós produzirmos fruto. E o desejo de Paulo estar em Roma e compartilhar também a fé dos irmãos e a dele no Senhor Jesus, ali aprendendo um com o outro. Aqui nós olhamos também a grande humildade do apóstolo Paulo. Nós vamos falar nesse momento, estamos aqui diante dessa palavra. Nós olhamos para essa palavra, o verso 9 diz assim: Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho. Aqui nós olhamos, isso aqui é importante, quando Paulo diz, Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, o evangelho do Senhor Jesus. Se nós olhamos para a própria palavra, o mesmo evangelho que o Senhor Deus, o mesmo evangelho do Senhor Deus, o evangelho do Senhor Jesus, também o mesmo evangelho do Senhor Deus. Romanos 1, verso 1 diz assim, olha o que diz aqui, o verso 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aqui se fala o evangelho do Pai e o evangelho do Filho, a palavra é a mesma, amém? O evangelho é do Senhor, Senhor Jesus nada mais é que o Deus Filho, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso Filho, e o Senhor Jesus é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Filho. Evangelho segundo São João, capítulo 1, relata essas assuntos, verso 2 em seguida. Nós olhamos para a palavra, nós vejamos claramente, isso aqui é importante, quando nós olhamos, então o verso diz, quando Paulo dizendo aqui, do graças a Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. O desejo de Paulo é sempre estar em Roma. O desejo é que ele tinha, eu estou sempre lembrando de vocês, o Senhor é minha testemunha, eu estou sempre lembrando de vocês. Então o desejo do apóstolo Paulo é estar em Roma com os irmãos, e ali ele sempre orando para isso. Então nós observamos o verso 10, ele diz, em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho, para que eu possa visitá-los. Então é que ele diz, bem claro, pela vontade do Senhor Deus. Ele falou, diante da vontade do Senhor Deus, estou orando, para que seja aberto o caminho. O assunto que nós vamos falar nessa noite, o aberto caminho para Paulo ir para Roma, o desejo dele estar em Roma. Olhamos, isso é muito importante em nossas vidas, nós sabemos que sempre o que nós desejamos, muitas vezes o Senhor cumpre a nossa vida, o Senhor até nos dá, mas há os momentos difíceis que podemos enfrentar. Então esse é o assunto que Paulo aqui muito falou nesse assunto. Quando oramos continuamente por causa de alguma inquietação, não se surpreenda pelo modo como o Senhor Deus venha responder-lhe. O desejo de Paulo era estar em Roma com os irmãos e ajudá-los. Para isso, muito orou. Para isso, o apóstolo Paulo muito orou. Quando ele chegou em Roma, ele era prisioneiro, chegou lá como preso. Olha a situação que ele foi. Se nós olhamos para a palavra Atos dos Apóstolos 28, verso 16, diz assim, quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Naqueles dias, olha a dificuldade, o sofrimento para o preso. Ele ia preso, ele tinha que se manter na cadeia. Não é como hoje os presidiários têm as melhores alimentações. Não, naqueles dias tinha que se manter. Então ele foi preso, um soldado ali manteve ele na cadeia, deu alimentação para ele, sob a custódia de um soldado. Olhamos aqui, houve a mão do Senhor ali, para manter Paulo, para ele não passar fome e necessidade naquela cadeia. Um soldado supriu ele. Olhamos então para a palavra.
Aqui nós vemos, claro, são situações, meus, muitas vezes precisamos aprender dia após dia. Paulo orou por uma viagem segura. A oração de Paulo, ele orou para que a viagem fosse segura, embora realmente chegou em segurança a Roma. Embora realmente ele chegou em segurança lá, mas houve consequências. Nós vamos falar. Antes foi preso, teve o rosto esbofeteado, diante, ali, sendo preso, ele teve o rosto esbofeteado. Já pensou se levar uns tapa, murro pelo rosto? Não foi tapa, não, murro mesmo, pelo rosto. Ali, Paulo foi esbofeteado. Olhamos para Atos dos Apóstolos, 23, verso 2. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordem aos que estavam perto de Paulo, ele sendo ali, tentando incriminar ele, julgar ele, para que lhes batesse na boca. Olha o que diz a palavra, repetindo o verso, Atos dos Apóstolos 23, 2. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordem aos que estavam perto de Paulo, para que lhes batesse na boca. Meus irmãos, diante do desejo que Paulo tinha, de fazer a vontade do Senhor em Roma, ele estava tudo preparando para ir, como ele mesmo optou para César, para Roma. Mas olhamos aqui, foi fácil levar murros, traduções que falam murros, e ele fala bater na boca ainda, misericórdia. Olha a situação que o apóstolo enfrentou. Muitas vezes nós pensamos, Paulo foi uma benção. Paulo na cadeia escreveu as cartas, epístolas todas ali, foi Paulo que, a maioria das epístolas ele escreveu. O quanto esse homem padeceu por causa do Senhor Jesus. O quanto esse homem sofreu por causa do nome do Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para tudo isso, nós olhamos para nós mesmos, a grande segurança que Paulo tinha no Senhor Jesus. Diante de tudo isso, ele dizia, eu sei em quem tenho crido. A visão de Paulo era uma eternidade com o Senhor Jesus, fazer tudo, passar por tudo, mas sem negar esse nome, confessando esse nome com segurança. Eu sei que ele vive, ele é o meu Senhor, dele jamais vou abrir mão. Foi esbofeteado, levou um murro ali pela boca, tudo como a palavra diz, mas manteve a sua posição, a sua postura, como verdadeiro cristão, como verdadeiro filho. Olhamos então para a palavra, podemos observar claramente, diante da palavra, houve mais ainda, o navio naufragou, o navio que estava, naufragou, mais problema, foi picado por uma cobra venenosa. Quando chega na ilha, pega ali um monte de graveto, que a palavra diz, olhamos para 28, verso 3, Atos dos Apóstolos, 28, 3, Paulo ajuntou um monte de gravetos, quando os colocava no fogo, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Diante de tudo, tanto sofreu naufrágio, correu o risco daquele navio afundar, matar todos, para na ilha, muito frio, muito sofrimento. Diante de tudo isso, pega um monte de graveto ali para fazer um monte de fogo, um fogo ali. A víbora vai, pega na sua mão. E era uma das piores, muito venenosa. Só eu digo aos irmãos, o Senhor deu a ele todo o livramento. Nada aconteceu, os pessoas da ilha falaram, morreu, essa cobra aí picou, em pouco tempo a pessoa já começa, vai morrer. Olhou para Paulo, nada aconteceu. Olharam para ele, nada aconteceu. O que é isso, meus irmãos? O Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor era tudo na vida de Paulo, era a segurança completa dele. Então, diante de tudo, o Senhor tinha com ele uma grande obra em Roma. O Senhor deu a ele total livramento, total segurança, diante das provações. Olhamos aqui, o desejo dele é estar lá, mas ele não chegou lá em uma condição fácil. O Senhor cumpriu o desejo de Paulo,
mas ele pagou pelas consequências, enfrentou fases difíceis. Então o que nós fazemos dia após dia, nós servimos o Senhor, mas temos que ser muito conscientes, nós não estamos ilesos dos problemas. Agora, diante de tudo isso, o nosso alvo é manter cada dia o nosso olhar voltado para o Senhor Jesus em tudo, reconhecendo que dele jamais podemos abrir mão, aconteça o que acontecer, o nosso viver é o Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor, santo, eterno. Quando oramos com sinceridade, o Senhor Deus responde, mas o faz conforme o seu cronograma e às vezes de maneira inesperada. Quando Paulo orou, talvez ele pensou que ia ser uma viagem tudo tranquilo e calmo, uma benção, né? Olhamos a situação que ele chegou lá, olhamos o que ele enfrentou, foi bem contra muitas vezes o propósito de Paulo. Achou que ia ser tudo com bonança, foi com sofrimento. A única vitória que o desejo dele se cumpriu, estar em Roma para falar ali aos gentios desse nome poderoso que é o Senhor Jesus. Amém? O desejo de Paulo cumpriu. Aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Olhamos para a palavra. Antes anseio vê-los a fim de compartilhar. O verso 11 ele diz assim, antes anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. O desejo de Paulo era compartilhar o que ele sabia e com eles aprender com os romanos também. O que eles se dedicavam ao Senhor. Aqui nós olhamos a grande humildade do apóstolo. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Olhamos aqui a sinceridade de Paulo, a sincera humildade de Paulo, se vê em seu desejo de receber auxílio dos crentes de Roma, além de ele mesmo os auxiliar. Ele diz, vou receber auxílio de vocês, claramente eu vou aprender com vocês, e o que eu sei eu vou instruir vocês. Amém? Auxílio ali dos irmãos. O desejo dele era aprender com os irmãos de Roma e ele também instruir eles sobre a palavra mais e mais. Então aqui nós olhamos a grande humildade do apóstolo. O verso 13 diz assim: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. O meu propósito, olha aqui, ele dizendo claro, quero que vocês saibam, muitas vezes, aleluia, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los. Ele diz, o meu desejo, o meu plano era visitá-los, mas fui impedido até agora. O meu propósito é colher algum fruto entre vocês, colher fruto entre os irmãos, o fruto do Espírito, colher fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Ele diz, como eu tenho colhido fruto entre os demais nações, demais gentios, eu quero colher fruto com vocês, eu quero aprender com vocês. Amém? Isso é importantíssimo na vida de um cristão. Aleluia. A sincera humildade de Paulo se vê em seu desejo de receber auxílio dos crentes de Roma, além de ele mesmo auxiliar. E aí olhamos o verso 13 que dizendo, aleluia, quando no 13 ele diz, se falando dos novos convertidos e também o crescimento espiritual dos já convertidos entre os gentios, tudo indica que a igreja de Roma era grande parte gentios, grande parte ali era gentios, se tivesse judeus poucos, e Paulo foi chamado na verdade para evangelizar os gentios. Então o desejo dele era estar com os gentios, se falar do nome de nosso Rei Senhor Jesus, se instruir as pessoas, se falando da pessoa de nosso Rei Senhor Jesus aos gentios, para que eles conhecessem o Senhor e viessem adorar o Todo-Poderoso.
Aquele 14 ele diz assim: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorante. Aqui Paulo dizendo, aqui se fala sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorante. E diz: eu devo a todos. Aqui quando se fala de bárbaros, pessoas que não falavam a língua latim ou grego, de outras nações, eram pessoas estrangeiras, é considerado como bárbaro, não falava ali o grego e nem o latim, era considerado bárbaros. Ele falou: sou devedor a todos. Olhamos aqui a grande humildade do apóstolo: sou devedor a todos. Quando olhamos, meus irmãos, para a palavra nos diz, o verso 15, ele dizendo no verso 15 agora: por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. O desejo de Paulo dizendo: ó, estou disposto a pregar o evangelho a vocês que estão em Roma. Que nós estejamos esse desejo ardente de pregar esse evangelho, transmitir essa palavra. Se nós temos conosco a presença do Senhor, que é tudo para nós, o cristão conhece o Senhor de perto, que você não guarde para você esse tesouro precioso, que você transmita aos demais, que essa oportunidade que nós temos, que nós possamos conceder aos demais, ajudar as demais pessoas a tomar posse da vida eterna, posse do Senhor Jesus, que a vida eterna está no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Que nós tomamos posse dessa palavra em tudo. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Que nos chama a atenção é o verso 16, ele diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aqui Paulo dizendo: não me envergonho do evangelho, sendo preso, passando por tudo, mas ele diz: eu não me envergonho do evangelho. Segurança do apóstolo. Quando ele diz ali, Paulo não se envergonha, porque pregava sobre as boas novas a respeito do Senhor Jesus, uma mensagem de salvação que tem o poder de transformar vidas, e é destinada a todos, sem exceção. Ele falou: não me envergonhe, essa mensagem é poderosa para transformar vidas, sem exceção. Aquele que crê tem a vida transformada, aquele que toma posse tem a vida transformada. Então Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele tinha aquela segurança pela palavra. Então olhamos aqui, quando ele diz que não se envergonha, porque pregava as boas novas a respeito do Senhor Jesus, se falando a respeito de Cristo Jesus o Senhor, uma mensagem de salvação que tem poder, aleluia, de transformar vidas, aleluia, poder de transformar vidas, um evangelho que muda as pessoas, transforma as vidas, e ainda é destinado a todos, sem exceção. O evangelho é a todos, para todos que crê. Todos que crê têm a plena liberdade de receber a presença do Espírito do Senhor. A presença aqui, olhamos, sem exceção, para todos. A pessoa creu, toma posse, o Senhor faz presença em Espírito, sem exceção. O Senhor quer olhar para nós uma vida, que nós vivemos uma vida diante aos seus olhos, com segurança que Ele vive. A partir do momento que nós cremos nesse nome, cremos no Senhor Jesus, nós recebemos a presença do Espírito do Senhor conosco, tornamos templo vivo do Espírito Santo, tornamos morada do Senhor. 1 Coríntios 3,16 nos relata clara a palavra, que nós tomamos posse em tudo. Então olhamos, o verso 17 diz assim: porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Olha, através da palavra, esse evangelho que falamos no início, que é do Senhor Jesus, que é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é o mesmo evangelho do Senhor Jesus, Senhor Deus, é revelada através do evangelho a justiça do Senhor Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. É pela fé que a pessoa recebe esse evangelho e toma posse. Então, do começo ao fim, olhamos aqui bem claro, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. É pela fé que nós cremos no Cristo vivo,
É pela fé que a pessoa reconhece e começa a invocar esse nome. Por isso que Romanos 10:13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. É pela fé. A pessoa precisa exercitar a fé. Ele vive, o Senhor Jesus vive, então eu vou invocar esse nome, eu vou começar a pedir para esse nome: tenha compaixão de mim, Senhor, me ajuda, me abençoa, eu preciso do Senhor. É pela fé, que a partir do momento que começamos a invocar esse nome, nós sentimos a sua glória, sentimos a sua virtude, e provamos para nós mesmos que Ele vive. Amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. As boas novas revelam como o Senhor Deus foi justo em seu plano para nos salvar, e como pode estar pronto e adequado para a vida eterna. Aleluia. Aqui olhamos aqui, as boas novas revelam como o Senhor Deus foi justo em seu plano para nos salvar. Justo em seu plano para nos salvar toda a raça humana, mas é pela fé, só para os que crê, só para os que tomam posse. E como podemos estar prontos e adequados para a vida eterna? Estar prontos e adequados para a vida eterna. Ao confiar em Cristo, nosso relacionamento com o Senhor Deus torna-se perfeito. Ao confiar no Senhor Jesus, o nosso relacionamento com o Senhor Deus se torna perfeito. A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, confiamos nele, tomamos posse dele como o Senhor de nossas vidas, o nosso relacionamento com o Todo-Poderoso se torna perfeito. Amém? Aqui está a vitória para quem? Para os filhos. Vitória para aquele que crê, que é pela fé. Aleluia. Glorificado e poderoso do começo ao fim das Escrituras. O Senhor Deus declara que estamos bem com Ele por causa de nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Do começo ao fim das Escrituras, o Senhor Deus declarando: nós estamos bem com Ele. Como? Através da nossa fé no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Somente por esta fé estamos bem com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, somente pela fé, crendo no Filho. Se nós não crermos no Filho, nós não temos o Senhor Deus. Estamos bem com o nosso Pai, é pela fé, crendo no Filho, vivendo a vida pelo Filho, reconhecendo que o Senhor Deus tudo executou por nós, tudo fez por nós, enviando seu Filho para a nossa salvação. Então, do começo ao fim é pela fé que você é salvo. É pela fé que você toma posse em que o Senhor Jesus vive. É pela fé que nós provamos para nós mesmos que o Senhor Jesus vive. Amém? A partir do momento que começamos a invocar esse nome, sem ver, muitos olham para um ídolo e ficam ali invocando aquele ídolo. O cristão não. O nosso Cristo, o nosso Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, não vemos com nossos olhos, mas é pela fé. Nós começamos a invocar esse nome precioso, e olhamos para dentro de nós, reconhecemos a nossa estrutura, que somos frágeis e pó, e pedimos: tem misericórdia de mim, Santo, o Senhor me ajuda, o Senhor acrescenta a minha fé, eu quero conhecer o Senhor de perto. E diante disso nós começamos a sentir a sua presença, diante disso nós começamos a sentir a sua virtude, e somos confortados pelo Espírito Santo que está conosco. Amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. O justo viverá pela fé. Amém? O justo viverá pela fé. Não envergonhamos o Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Feliz é aquele que crê no Senhor Jesus. E o justo viverá pela fé, reconhecendo que o nosso Cristo é vivo e precioso. Ele é a razão completa do nosso viver. Amém? Ele é tudo que nós precisamos. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa vida eterna. Amém? A vida eterna está no Senhor Jesus pela fé.
Pela fé nós olhamos para nós cada dia, reconhecemos que o nosso viver é dele, nós procuramos viver como postura, como filho do Todo-Poderoso, olhando sempre para o Senhor Jesus. Nós procuramos mudar de vida, fazer o que é correto, o que agrada os olhos do nosso Pai, o que agrada os olhos do nosso Rei, Senhor Jesus. Olhamos para nós cada dia, reconhecendo a necessidade dia após dia de melhorar, sempre lutar para a nossa perfeição. Dias virão que nós vamos ser perfeitos, vamos estar em glória com o Senhor Jesus, amém? Enquanto estamos no planeta Terra, somos imperfeitos, temos as nossas falhas, mas para isso nós olhamos para o que é perfeito, que o nosso Rei Jesus é perfeito. Dias virão que nós seremos perfeitos com Ele em glória, amém? Os irmãos para a glória de Deus, glórias ao Senhor Deus. Vamos orar nesse momento, vamos colocar em pé. Senhor Deus, perante o Teu santo nome eterno, perante a Tua santa presença viva e poderosa, eu peço para a glória do Teu santo nome, trabalha poderosamente eterno nosso meio, realiza grandes milagres eternos. Todos quantos santos participarem desse vídeo, que venha receber a Tua presença, a Tua virtude, o Teu poder, que todos quanto ouvir participa, santo, toma posse pela fé do Cristo vivo e verdadeiro, venham ser vidas abençoadas, que o Teu santo Filho eterno possa reinar mais e mais em milhões de vidas, que venha conhecer esse nome precioso, essa pessoa doce que é o Teu santo Filho, Senhor Jesus, que eles venham ser abençoados. Estou pedindo eterna bênção, a favor eterno, santo sobre o planeta Terra, sobre os quatro cantos desse planeta Terra, que vidas mais lindas tenham essa oportunidade santa que o Senhor deu a nós de conhecer o Teu santo Filho, que eles tenham do Senhor esse privilégio maravilhoso de conhecer e ser salvos diante a presença de Teu santo Filho, Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, assim abençoa poderosamente a Tua igreja viva sobre os quatro cantos da terra, livre eterno os nossos irmãos que estão sendo perseguidos, guarda, protege, abençoa, assim eterno abençoa poderosamente essa nação, o Brasil, abençoa o presidente poderosamente, que essa nação eterno venha ser abençoada, que o Teu povo seja abençoado, que os enfermos venham ser curados, tudo eterno pedimos para a glória do Teu nome, Senhor Deus e Pai, assim pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém.